Bom dia, bom dia, querida, bom dia, preciosa. Estamos aqui nessa semana, mais um encontro no nosso devocional, às 6h10. A gente tá nesse encontro agora às quintas-feiras, eu precisei fazer um ajuste aí da segunda. Antes nós nos encontrávamos às segundas-feiras, mas eu precisei fazer esse pequeno ajuste, tá bom? E aí nós vamos nos encontrar às quintas e quando for necessário a gente vai ajustando, mas o importante é que a gente esteja aqui se encontrando para que eu possa transbordar na sua vida aquilo que o Senhor tem falado comigo. E tem sido muito linda essa caminhada. Começamos em dezembro, nós já estamos em crescimento, são tantas pessoas, são tantos testemunhos lindos que tem assim nos deixado encantados e impactados com tudo que Deus tem feito através desses encontros aqui também. Então, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Nós, semana passada, demos uma pausa no nosso tema, porque era a semana do Dia das Mães, e aí nós estávamos justamente, parei para fazer uma homenagem para as mães, trazer uma palavra aí para as mães, mas nós estamos estudando esse livro, é o livro Nutrição Espiritual e Feminilidade, do pastor Jucimar Ramos, que é um pastor referência aqui no nosso estado do Espírito Santo, sempre traz muitas temáticas voltadas para apoio emocional, para cura, libertação, e aí ele tem esse livro aqui voltado para as mulheres, ele também tem um voltado para os homens, e justamente depois daqueles outros encontros que nós tivemos, eu entendi que era o momento de nós estudarmos esse livro, que também muito me abençoou. Nós estamos hoje no capítulo 3, estamos bem no inicinho aí do livro, nós estamos no capítulo 3, e hoje esse capítulo vai falar claramente sobre a desnutrição espiritual e feminilidade. O livro, a capa do livro, o texto do livro é sobre nutrição espiritual e feminilidade. Mas o capítulo que nós estamos hoje vai falar justamente sobre o oposto. E quando nós estamos desnutridas espiritualmente, isso também aflige diretamente, interfere diretamente também na nossa feminilidade. O quão impactante é para uma mulher quando ela está desnutrida espiritualmente. Então, seja muito bem-vinda, bom dia às queridas que já entraram. Nesse momento nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor e já vamos discorrer aí do assunto. Coisas lindas Deus tem para nos trazer, alertas do céu Deus tem para nos dar nessa manhã. Ora comigo. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença, por mais uma manhã aqui. Deus, porque nós estamos buscando a Tua face, justamente porque nós queremos melhorar, nós queremos nos aperfeiçoar. Como diz o livro, meu Deus, como diz ali no próprio livro da Bíblia, que nós não devemos nos conformar, meu Deus, com esse mundo, mas renovar nossa mente. Meu Deus, e esse tema é tão atual, é algo que de fato, Senhor, que se nós não renovarmos a nossa mente, nós vamos ser direcionados por uma onda, meu Deus, que cada vez mais nos afasta da Tua presença, que nos deixa desnutridos diante do Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar com cada mulher, meu Deus, que aquilo que o Senhor quer trabalhar no coração de cada uma de nós, o Senhor venha encontrar espaço, e que também o Senhor venha me usar para ser um canal, meu Deus, não obstruído, mas um canal fluido, para que a comunicação, aquilo que o Senhor tem a dizer, chegue de uma forma limpa e pura para minha irmã. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha querida. Deus te abençoe. Nós estamos no capítulo 3 do livro Nutrição Espiritual, e o capítulo 3 fala justamente sobre a desnutrição espiritual e que isso aflige diretamente a nossa feminilidade. O texto base desse livro, que é o livro, todos os capítulos a gente inicia com esse texto, está em 1 Pedro 2,2, ele está parafraseando: quando desejei ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele
vos seja dado o crescimento. A partir do momento que nós nos nutrimos daquilo que o Senhor tem para nós, quando nós nutrimos o nosso espírito, a nossa alma em Deus, claramente a gente vai obtendo ali um crescimento no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos amadurecendo, nós vamos evoluindo, e tudo aquilo também que nos rodeia é impactado de uma forma positiva, através da nossa maturidade, através da nossa evolução. Mas o tema de hoje, que fala sobre desnutrição, vai falar claramente, olha, nesse capítulo vamos trabalhar o quanto a falta da nutrição espiritual impede os dons da mulher fluírem, e também a sua feminilidade e as capacidades dela. O que o autor aqui, o pastor Jucimar, ele está falando, ele vem trazendo nesse capítulo? Que quando nós não estamos nutridas espiritualmente, as coisas não vão fluir. Deus colocou vários atributos na mulher, coisas lindas que são só nossas, mas que quando nós nos afastamos da presença de Deus, quando nós nos afastamos da vontade de Deus, da instrução de Deus para a nossa vida, claramente nós vamos ficando desnutridas e os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas sensibilidades, elas vão desaparecendo. E aí, de fato, a gente não vai só nos atrapalhando, mas também vai atrapalhando aqueles também que estão à nossa volta. E aí, o autor, ele traz justamente a origem disso, que foi lá em Gênesis, e a gente sabe muito bem disso. Gênesis 3:16, depois da queda do homem, através ali de Eva, de Adão. E aí o que o Senhor vem e fala com Eva naquele momento? E a mulher, ele declarou, Gênesis 3:16, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos. E o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E aqui já vai mostrando a essência, a origem do sofrimento, dessa desconexão, dessa falta do fluir na vida da mulher. Claro que na vida do homem também, mas a gente está falando especificamente aqui sobre a vida da mulher. E aí o sofrimento para a mulher surgiu justamente naquele momento de queda. E eles compareciam à presença de Deus todos os dias. O que o autor está falando aqui? Quando o homem, quando Adão e Eva, eles não tinham caído, o que acontecia na vida deles? Todos os dias, na viração do dia, eles tinham um encontro com Deus. E naquele encontro com Deus, eles recebiam orientação, eles tinham relacionamento, eles conversavam, eles recebiam direção, aconselhamento. Certamente Deus contava segredos a ele. Lembra quando a gente, lá no mês de janeiro, quando a gente falou sobre sabedoria, que a gente estudou o livro de Provérbios e a gente entendeu que quanto mais a gente busca a presença de Deus, quanto mais a gente se expõe à palavra de Deus, a gente recebe informações diretamente do céu e Deus nos conta coisas e nos faz ter sabedoria em relação a coisas que a gente vai decidir, a situações que surgem, e é coisa que todo mundo percebe que claramente foi Deus que deu aquele comando, que deu aquela instrução. A gente trouxe naquela época até mesmo o exemplo de Salomão, quando chega aquelas duas mães, e aí eles falam assim, o filho é meu. Não, na verdade o filho é meu. E aí começa aquela briga de quem é o filho, e aí Salomão vai lá e manda, então vamos partir no meio. E aí naquele momento a verdadeira mãe, naturalmente aparece ali o sentimento real de uma mãe, e aí ele fala, realmente a mãe verdadeira é essa aqui. E todos ficam assim, abismados, a Bíblia retrata isso, que todos ficaram assim, abismados. Como que ele teve aquela sabedoria, de onde ele tirou aquilo? E aí, trazendo aqui para Gênesis, trazendo para esse relacionamento diário com Deus que Adão e Eva tinham na viração do dia, onde eles passavam um tempo de qualidade, além de toda a instrução de relacionamento, de
de conselhos e tudo mais, a gente sabe também que Deus ali contava segredos para eles. E aí eles tinham um relacionamento onde eles paravam para louvar o Senhor e tudo mais. A presença de Deus diariamente ali com Adão e Eva nutria eles. Por mais que eles tinham as frutas, os legumes, ele tinha todo aquele, tudo à tua disposição, mas estar com Deus todos os dias nutria eles. A partir do momento que eles foram expulsos do jardim, eles já não tiveram mais esse contato diário com Deus. E imediatamente, naquele primeiro momento, Deus já vem trazendo ali o que iria acontecer daqui para frente. E para a mulher, ele fala justamente que multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com o sofrimento você dará à luz a filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, o que eu percebo claramente aqui, quando a gente analisa o que o autor falou nesse livro? Como nós, mulheres e homens, mas aqui eu estou falando para mulheres, como nós precisamos de ter um tempo de qualidade com Deus, todos os dias. É uma forma de nos nutrirmos. A gente não, na parte da carne, da necessidade do nosso corpo, a gente toma café da manhã, almoça, toma café da tarde e janta, no mínimo. Dependendo, mas assim, a maioria nem come, mas você, pelo menos 2, 3 refeições você faz por dia. Mas às vezes a gente não consegue parar um tempo e nos colocar na presença de Deus para que nós venhamos receber a nutrição que vem do céu. Seja por diversos motivos que a gente já vai falar sobre eles, mas o quanto isso nos faz falta. Se você passar um dia inteiro de jejum, no outro dia, dependendo, você já está tremendo, a cabeça dói, o corpo pifa, o raciocínio já começa a ficar lento, você já não é mais a mesma pessoa, até que você, enfim, o corpo não aguenta. Como que nós podemos, às vezes, passar semanas e não nos colocar na presença de Deus? Mayara, mas assim, eu vou trabalhar ouvindo louvor, na verdade, eu acordo muito cedo, não tenho como. Ok, tudo bem. A gente vai encontrar desculpa para tantas coisas. Mayara, enquanto eu estou fazendo comida, eu estou falando com Deus, é isso mesmo, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas em que momento da sua vida você dedica exclusivamente a sentar numa mesa com Deus? Seja de joelhos, não importa, mas quando eu falo sentar à mesa, eu estou falando de relacionamento. Que você para e você fica ali orando, meditando, lendo, intercedendo pela sua casa, intercedendo pelo seu esposo, colocando as questões na presença do Senhor, recebendo instrução de Deus, recebendo uma instrução pura, uma instrução limpa diante de Deus. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente tem sim que continuar conectados em Deus ao longo do nosso dia, em louvor, em adoração, em vigilância, tá cortando uma comida, tá no trabalho, tá fazendo o que seja. E a gente tem sim que estar na presença de Deus, em comunhão com Deus. Mas ter esse momento, como Adão e Eva tinham ali na viração do dia, que é um momento que você que você já programou ali para estar diante do Senhor. Isso é imprescindível para que você seja nutrido espiritualmente. E aí você percebe que depois desse rompimento, nasce então todos os males ali, e aí vem o mal mesmo sendo instaurado no mundo. A gente fala, né, entra de sola, e aí você percebe que a alma do homem antes não tinha ausências, e de repente surge um buraco enorme, há uma sede, nasce ali uma sede, uma ausência, uma carência, e muitas vezes trazendo para os dias de hoje, para as nossas necessidades hoje, há uma carência, há um apelo, há um buraco na alma da humanidade. E muitas vezes ela procura preencher esse buraco, esse vazio, essas ausências com tantas coisas, quando na verdade o que de fato vai nutrir,
o que de fato vai preencher esse vazio, o que de fato vai invadir ali, trazer contentamento, conforto, é a própria presença de Deus. E aí a nossa vida secular muitas vezes nos afasta disso. E aí eu quero te dizer que não há meio termo. A partir do momento que você não consegue se colocar na presença de Deus, ser nutrida por Deus, ser alimentada pelo Senhor, eu posso te dizer claramente que não tem meio termo. Ou é trevas ou é luz. A partir do momento que você não consegue receber a nutrição do céu, receber os comandos do céu, ser nutrida por Deus, ser alimentada pelo próprio Deus, através da palavra, através da oração, do jejum, eu posso te afirmar que você vai ser nutrida por outras coisas. Por outras coisas que não vai ser um canal de Deus para sua vida, vai ser pelas próprias trevas. Começa a entrar esses vazios, questionamentos, falta de contentamento, e aí começa a entrar tantas coisas na nossa vida que vai nos desconectando cada vez mais de Deus. Se você não é alimentada por Deus, eu posso te garantir que sem alimento você não vai ficar. Você vai ser alimentada pelas trevas. Se você não buscar que Deus domine ali, tenha a nutrição de Deus diariamente no seu sistema, na sua mente, no seu coração, o inimigo vai usar disso e vai começar a lançar coisas na sua mente, na sua vida, no teu coração, e você vai se nutrindo de outras coisas que vai te deixando triste, com ansiedade, com falta de contentamento, e são tantas, sabe, um abismo chamando outro abismo? Exatamente isso. E aí, o que aconteceu com Eva naquele momento da queda ali? Ela deixou de ouvir Deus e passou a dar ouvido ao inimigo. Quando a gente não percebe, quando a gente se distrai, quando a gente não vigia, ele não vai ficar disperso ali. Ele fica ao nosso derredor buscando quem possa tragar. E aí ele encontrou um espaço. E aí não obedece a Deus, resultou em quê? Em colocar em risco todo o funcionamento que Deus deu a ela. Que qual foi o funcionamento? Um dos principais que nós mulheres recebemos, que foi o gerar. Foi justamente nessa área que ela foi atacada. E aí, ó, como é 3,16, multiplicarei grandemente seu sofrimento aonde? Na gravidez, que é uma das nossas principais funções, que é gerar ali no nosso sistema, na nossa feminilidade, no ápice da nossa feminilidade, é justamente ali que nós fomos atacadas, no nosso pleno funcionamento, que é gerar, que é dar à luz, que é parir, é justamente ali que há uma interferência, é justamente ali que a gente é afetado. E ao ser afastada de Deus, ela se envolveu com um prejuízo que não atingiu apenas a ela, mas atingiu a família dela, aos demais. Quando Eva dá ouvido ali à serpente, naquele momento, o que ela fez? Ela ofereceu para o esposo. Isso afetou claramente os filhos, que já não nasceram ali naquele jardim, não estavam ali, não puderam usufruir daquilo. E aí vem desencadeando toda a humanidade. Quando nós nos afastamos de Deus, mulheres, quando nós estamos desconectadas de Deus, desnutridas em Deus, caquéticas, isso não afeta somente a nossa vida. Afeta o nosso esposo, afeta a nossa casa, afeta o nosso filho, afeta o nosso trabalho, afeta os nossos clientes, afeta tudo. Afeta nos nossos relacionamentos, porque a gente começa a ficar tóxica, afeta os nossos relacionamentos na igreja, com os nossos irmãos em Cristo, afeta tudo. Afeta tudo. Uma mulher, ela já tem isso natural, ela gera, ela dá luz, ela bota para fora. Se nós não, e aí eu tô, trazendo aqui uma simbologia, se nós não colocamos para fora coisas boas, não fazemos nascer e crescer de nós, a partir de nós, coisas boas, a gente traz destruição, e a gente vai ver isso lá em Provérbios. Em Gênesis 2:18,
Olha quando o Senhor cria a mulher, o que que ele fala? Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Eu farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A nossa principal, o nosso chamado ali, quando Deus, a finalidade, quando Deus criou a mulher, foi para ser uma companheira para o seu esposo, para que o que auxilie. E aí, quando a gente não consegue auxiliar, a gente atrapalha, a gente traz conflito, a gente traz confusão. E às vezes a gente, nem quer esse lugar. Que nada, ser auxiliadora, eu quero ser dona do meu nariz, eu quero auxiliar ninguém, eu ser a líder. E aí a gente começa a confundir os lugares e não entende o privilégio que Deus estava nos dando ali, e a gente entra num conflito. Enfim. E aí o conjunto que Deus nos deu começa a ser ali atrapalhados. Quando o Senhor falou assim, far-lhe-ei uma auxiliadora, ele estava falando de uma mulher que edifica, de uma mulher que inspira, de uma mulher cheia de talento. Nós temos a habilidade de tirar o melhor das pessoas, de extrair o melhor. Como eu disse, nós geramos, nós damos à luz, nós auxiliamos no crescimento dos nossos filhos. Quando você vê não só nessa funcionalidade física, mas quando você leva isso para a vida, nós mulheres temos a capacidade de gerar coisas, de trazer vida a coisas, a melhorar pessoas, a inspirar, a gerar vida num ambiente, a fazer com que aquele ambiente cresça. Não é só na gestação, com os filhos, não. É com tudo que nós vamos fazer. É um ingrediente muito específico que Deus colocou em nós. Um privilégio que Deus derramou em nós. Você pode perceber que a mulher, eu sempre falei isso com meu esposo, eu falava assim, como que a mulher conecta a família? Vou dar um exemplo, por exemplo, da minha sogra. Minha sogra é mãe de 5 filhos, né? E aí, quando vai dando, a gente mal terminou o domingo, quando vai dando segunda, terça-feira, ela já estava ligando, filho, aí ela ligava para todos os filhos. O que vocês vão fazer no domingo? Vem almoçar aqui domingo, se vocês não tiverem compromisso. E de repente, quando dava o domingo, a maioria dos domingos, todos os filhos reunidos, almoçando em volta da mesa, aquele monte de neto correndo e aquela coisa toda. E aí, uma vez eu falei com ele, eu falei assim, olha só, como que é a função da mulher. Qual foi o dia que o teu pai ligou para falar, vem almoçar todos e tal? Você não vê isso. É porque ele não quer? Não. Ele quer, inclusive ele ajuda a preparar tudo aquilo. Mas quem liga conectando? Quem liga fazendo justamente uma liga? É a mãe. É a mãe que está ali unindo todo mundo. A gente tem essa habilidade que Deus nos deu. Mas quando nós não estamos no pleno funcionamento, essas e outras habilidades, elas vão sendo comprometidas, porque nós não estamos sendo nutridas pelo próprio Deus. Nós somos responsáveis claramente por um clima agradável nos ambientes e principalmente no nosso lar. Outro dia numa live eu até falei isso, por exemplo, se por um acaso eu acorde aborrecida, você vai ver claramente que a casa toda daqui a pouco vai parecer um velório. Mas se por um acaso o meu esposo acorde aborrecido, ou o meu filho acorde aborrecido, mas eu tô bem, eu tô leve, o que eu trago nesse ambiente? O tempero. Não fica assim, meu bem, meu filho, vão brincar. De repente, aquele ambiente muda. De repente, aquele ambiente muda. Aquele peso, aquele homem que nasceu, acordou um pouco chateado, aquela criança que às vezes acordou um pouco aborrecida. Como nós temos esse tempero que Deus nos deu de trazer um bom clima para o nosso ambiente. São tantos talentos que Deus derramou para a nossa vida. Tantos talentos. É assim sua mãe, né, Lili? Liga no domingo e fala, vamos embora, todo mundo junto. É assim. Só que esses talentos, você acha que veio da onde, minha irmã? De onde que vieram tantos talentos, tantas habilidades, que o homem fica às vezes assim, às vezes meu marido fala assim, Deus me livre, se eu fosse fazer isso tudo que você tem que fazer, eu já estava pirando na segunda tarefa. Quantas coisas nós, mulheres, conseguimos orquestrar.
como de fato um maestro ali, ó, fazendo toda a condução harmônica das coisas. Veio da onde isso? É um ingrediente que o próprio Deus derramou sobre a minha e sobre a sua vida, minha irmã. É algo muito específico, é dom de Deus na nossa vida. É talento de Deus que Ele colocou exatamente no nosso sistema, não foi no sistema do homem. Mas quando a gente se desconecta do nosso Criador, quando a gente se desconecta daquele que nos deu esses ingredientes, por exemplo, a gente se embola. A gente vira uma pedra de tropeço. E aí, quando a gente se afasta de Deus, a gente colocamos tudo a perder. Tudo a perder. Para fazer tudo o que recebemos nessa capacitação de Deus, só é possível que a gente faça isso sem peso quando nós estamos conectados a Deus. Lembra que eu acabei de falar de um tanto de habilidades? E eu não vou ficar aqui recitando tantos, porque você sabe o tanto de habilidade que você tem, mulher. Eu sei o tanto de habilidade que eu tenho, e cada uma tem outras habilidades, ou essas mesmas habilidades, mas dentro do seu jeitinho, ok? Mas, quando nós não estamos conectadas e nutridas por Deus, isso se torna um peso, não se torna? Cuidar de menino se torna um peso, cuidar de marido se torna um peso, cuidar de casa se torna um peso, trabalhar fora se torna um peso, trabalhar dentro de casa se torna um peso, dar banho, fazer o que a gente tem que fazer. Desenvolver o nosso papel se transforma num peso. Porque a gente não faz pouca coisa, não. A gente faz muita coisa. Claro que tem coisas que a gente faz, que a gente coloca no nosso cesto, que não era pra gente estar fazendo. A gente que vai lá com a nossa mãe coloca, às vezes, peso a mais. Mas as nossas funções, o papel de uma mulher, vai lá em Provérbios 31. Quando você lê aquele tantão de coisa que aquela mulher fazia, e é uma inspiração para a nossa vida, você vê claramente que não é pouca coisa que uma mulher faz. Quando ela está nutrida no Senhor, recebendo inclusive o comando direto do Pai, ela vai saber o que é prioridade, ela não vai ter peso, ela vai conduzir com leveza. Não é que é fácil, mas porque não é no braço dela, é na força do Senhor. É o próprio instrutor falando, minha filha, vai aqui, agora é aqui, isso aqui você pode deixar, isso aqui eu vou te dar uma habilidade que você vai dar conta, quando você perceber, você já fez. Quando nós estamos desconectados e desnutridas, o nosso papel se torna um peso. Por que que hoje tem tantas mulheres conturbadas na sua feminilidade, no seu papel que Deus lhe deu, e que é uma dádiva ser mulher? Por que que tem tantas mulheres hoje carregando isso com peso? Claro que tem gente trazendo coisas a mais para sua vida, mas principalmente porque não está tendo a conexão necessária com Deus. Não está sendo nutrida pelo próprio Deus. E aí fica pesado. E aí fica um fardo. Então, uma reflexão nessa manhã que nós temos que fazer é: tá pesado? Tá sobrecarregada? Vai aos pés do Senhor. Lança sobre Ele. Para Ele te ajudar a filtrar. O que tem que permanecer, o que tem que sair. Se é porque você está desgastada por não estar sendo conectada a Ele. Opa, tem alguma coisa errada aí. E aí, a gente precisa caminhar na força do Senhor. Do contrário, nós não vamos dar conta. Ou a gente se coloca ali como submissa ao nosso Pai, ou a gente não vai dar conta do tanto de coisa que a gente tem para fazer na nossa vida. E aí, quando nós estamos desconectados literalmente, a gente cai, a gente para, a gente coloca tudo a perder. Mulher, como eu disse, ela tem a capacidade de gerar, de dar vida, de fazer crescer, que no caso é quando a gente cuida, a gente zela, a gente dá nutrição, começando pelo nosso peito, depois a gente vai fazendo toda a parte de cuidados para quê? Para que essa criança venha crescer. E assim também é a nossa vida. Aquilo que aonde a gente tá, tem que ser um ambiente que vai gerar. Tem que ser um ambiente onde as pessoas vão crescer, onde projetos vão nascer.
onde o nosso filho, nosso esposo, nosso trabalho, onde quer que nós venhamos botar a mão, a gente vai dar vida, porque nós recebemos esse talento de Deus diretamente do nosso Pai, com a ajuda de Deus, buscando intensamente a sabedoria do Senhor para a nossa vida. Mas quando nós não buscamos, como diz em Provérbios 14, versículo 1, olha lá. Provérbios 14, capítulo 1. A mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica, ela cresce, produz, ok? Mas a mulher tola, com as próprias mãos, ela derruba a sua casa. Ou, lembra do meio termo que eu falei? Não tem meio termo? Ou a gente edifica, ou a gente gera, ou a gente dá vida, ou a gente faz crescer, ou a gente auxilia, ou a gente destrói, ou a gente traz morte para o ambiente, ou a gente bota tudo a perder. Não tem meio termo. Para a gente estar no nosso pleno funcionamento da nossa feminilidade, com ingredientes muito específicos que Deus colocou só na nossa vida, só há uma possibilidade: estando nutrida pelo próprio Criador, sendo nutrida cada dia pelo próprio Deus. E aí, o que poderia nos tirar do nosso foco? Por que hoje eu falei que tem tantas mulheres em conflito com as suas funções, com as suas habilidades? São tantos conflitos. Mulheres que não sabem o seu lugar, mulheres que são abusadas, abusivas, tem de tudo. Mas eu não quero nem ficar adentrando a esses pontos, aos tipos, né, de conflitos que existem hoje na vida de uma mulher. Mas o que poderia nos tirar desse foco de sermos nutridos pelo nosso Deus? Eu quero destacar aqui apenas 4 pontos. Na minha observação, são os 4 principais, digamos assim. E aí tem outros, e você vai saber identificar o que te desconecta também de Deus, para que você não venha a aparecer na viração do dia, nesse encontro lindo, sentada à mesa com o Senhor todos os dias. A primeira coisa que eu quero destacar é a correria. Lá em Êxodo 5, deixa eu ler aqui para vocês. E aí eu trago isso para os nossos dias hoje também. A correria, eu vou te dizer que ela é um grande dreno. Ela tira a atenção da mulher do foco do nosso Deus, de ser nutrida pelo próprio Deus. Êxodo 5, a partir do versículo 6, ali fala sobre a opressão de Faraó, sobre o povo de Israel. Quando Moisés chega e fala: liberta o meu povo, deixa o povo ir. Deus está mandando que você libere o povo dele. E aí Faraó, naquele primeiro momento, fica furioso. E aí ele vem e traz uma sentença ali para o povo de Israel. Êxodo 5, no verso 6, começa falando assim, ó: no mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Agora eles não vão ter ajuda e vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam sua cota, eles são preguiçosos, por isso estão clamando: iremos oferecer um sacrifício ao nosso Deus. Então, aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Ele estava falando ali como se fosse uma mentira. E aí os feitores, o texto é longo, se você ler do versículo, capítulo 5, do 6, até a finalização, que vai até o 21 ali mais ou menos, você vai ver que é exatamente o que exatamente Faraó faz com o povo de Deus. Ele manda aumentar a carga de trabalho e aí eles trabalham de uma forma exaustiva. Naquele primeiro momento, o povo de Israel, eles perdem totalmente o foco da libertação e tudo, e eles começam até a reclamar: aí Moisés, o que você veio fazer conosco? Inclusive eles começam a ficar até contra a libertação ali, o que estava por vir. Eles se irritam, eles se aborrecem, porque quando você tem uma carga exaustiva de trabalho, você não tem tempo para ser nutrido espiritualmente. Você não tem foco nisso, porque o teu corpo, a tua mente cansa.
Então, a correria do dia a dia, o ativismo, muitas vezes ligado pelo ativismo religioso, você está na igreja todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, está envolvido em tudo da igreja, mas tua casa está lá sem ser nutrida. Às vezes você se coloca sua mente, faz todas as horas extras da sua empresa, encabeça todos os projetos, tá em tudo, não, pode contar comigo sábado, pode contar comigo domingo, pode contar com... De repente você tá exaurida, e aí você não consegue ter tempo com Deus. E isso que Faraó fez aqui, de aumentar a carga de trabalho, de aumentar a intensidade do trabalho, é exatamente a onda que nós estamos sendo levados, nós não. Quem não está esperto está sendo levada hoje. As mulheres exaustas, as mulheres cansadas e com ainda a mente de que se elas não fizerem isso, não vão ter o que comer, o que beber. Inclusive, tira o foco delas da dependência de Deus e de confiar na paternidade de Deus para a vida delas, entendendo que a única solução é ser escravizada pelo sistema desse mundo. Vocês perceberam isso que eu acabei de falar? Quando você entra nesse ciclo, a onda do momento, desse tempo, é colocar com que o homem, com que a mulher trabalhe cada vez mais de uma forma exaurida para não ter tempo mais um para o outro, para não ter tempo para olhar para o filho, e aí o filho fica com um, com o outro, com o outro, enfim, mas não dá tempo. E entender, porque o que está sendo falado hoje é de uma forma tão forte, como foi impositiva, como foi aqui em Faraó, que o homem entende que ele não tem saída. E aí ele para de confiar em Deus, na paternidade de Deus, que Deus é um bom pai, que não vai deixar faltar. Eu não estou fazendo uma apologia à preguiça. Eu estou fazendo aqui um alerta sobre a sobrecarga e a imposição desse espírito que ronda os dias de hoje. As famílias, ninguém se olha mais, ninguém conversa mais. Filho não tem mais ali a atenção da mãe, não tem mais a atenção do pai, porque o espírito que ronda os dias de hoje é trabalha, 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 trabalha. E essa correria que a mulher está sendo inserida hoje coloca em xeque claramente a sua feminilidade e a sua funcionalidade, o seu pleno funcionamento dos ingredientes tão lindos que Deus colocou na nossa vida. Uma pessoa exausta, uma pessoa cansada, esgotada, inclusive no seu corpo e na sua mente, ela não tem. Ela não tem condição de chegar em casa e, ô filhinho, vamos brincar, fazer uma comidinha agora. Não tem, gente. Não tem essa correria. Eu já vivi essa correria. E não sobra nada para ninguém. Não sobra. Mas, como a gente falou, não vamos nos conformar com esse mundo, mas vamos renovar nossa mente. E foi aí que eu falei, Deus, não é isso que o Senhor tem para minha vida, não é isso que o Senhor tem para minha família. Senhor, muda essa rota, porque nesse caminho não tá dando certo. E foi aí que Deus foi me trazendo outras alternativas, me conduzindo, eu tive que confiar em Deus e me entregar à paternidade de Deus e crer que Ele é um bom pai e que nada vai faltar. Entende? Então, o primeiro item que nos desconecta totalmente e faz com que a gente não vá beber da fonte, ser nutrida por Deus diariamente, é a correria, é a carga, é o estresse, é o trabalho, é o ativismo, seja no trabalho, seja na igreja, seja até mesmo dentro de casa, que às vezes a mulher faz tanta coisa dentro de casa, tanta coisa, a casa parece um cristalzinho, que enfim, que às vezes a vida não tem nem casa. Desculpa, a casa não tem nem vida. Porque é todo mundo assim, meu Deus, a manta do sofá tem que ficar intacta. Se a gente não vigiar, a gente vai para esses extremos. Outra coisa que faz a gente, de fato, não olhar para Deus e ser nutrida por Deus é quando a gente começa a entrar em ondas de comparação e dá vazão à ingratidão. Você começa a olhar para a grama do vizinho, começa a olhar para a casa do vizinho, começa a olhar para o carro do vizinho, para a função da mulher do vizinho, porque a mulher do vizinho está fazendo, porque a amiga da igreja está fazendo, e aí começa a entrar nesse abismo da ingratidão, da murmuração. Você
para de ser nutrida por Deus. O que fez Eva cair naquele momento? Né? Ela ficou tentada ali nas propostas, ficou talvez comparando ali, eu vou ser parecida com Deus, ele está falando que eu vou ser parecida com Deus. Não estava bom do jeito que ela já estava. Vivendo a perfeição do jardim com a presença de Deus, não estava bom. Não, mas ela deixou se seduzir ali. E aí uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é com o nosso nível de insatisfação sobre a nossa casa, sobre o que nós temos materialmente, de uma forma material, sobre o nosso esposo, nossos filhos, sobre os nossos pais. A gente tem que parar de ficar olhando para o lado e agradecer a Deus pelo que nós temos. Esse é um dos perigos que faz com que a gente venha a drenar as nossas atenções e parar de ser nutrido em Deus. A outra questão que nos tira ali desse foco também é alimentar os nossos vícios, os nossos desejos, dando vazão aos nossos ciclos emocionais, os nossos vícios emocionais, as nossas infantilidades, a falta de amadurecimento, entra nesse ciclo emocional. E aí a gente se torna uma mulher totalmente descontrolada, sendo direcionada pelas nossas emoções. Por quê? Não lê a palavra, não ora. Lembra da viração do dia, que é o que a gente está falando? Que o que nutria Adão e Eva todos os dias, espiritualmente, era quando eles estavam ali, sentados, conversando com Deus, recebendo a orientação de Deus, recebendo a direção de Deus, se relacionando com Deus com amizade. Quando você entra nesse ciclo, você não tem tempo para a palavra, não tem tempo para oração, não tem tempo para glorificar, não tem tempo para agradecer, não tem tempo. E por fim, que eu falei que eu só iria trazer 4 itens, é a distração. Como tá fácil a gente se distrair no tempo de hoje. Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil se distrair como nos dias de hoje. A começar pelo bendito celular que está aqui, que ele é uma ferramenta de Deus. Gente, esses dias eu estava falando com uma amiga, eu falei bem assim, gente, tem coisas que eu assisto hoje no YouTube que eu não teria condição de ficar indo em São Paulo, indo às vezes viajando para ver pessoas que eu gosto de ouvir, e a internet me deu essa possibilidade. Mas ela é uma baita de uma distração. Internet, televisão, e aí os programas de TV, tem tantos canais hoje, tem tantos pacotes, enfim, são tantas coisas que podem nos distrair hoje, que aí a gente faz tudo, mas no final, o que era essencial para a nossa nutrição, para o nosso bom funcionamento, a gente não faz. Que é nos colocar na presença de Deus. E como a gente falha nisso, irmãs? E como a gente falha? Quando vai ver, a gente coloca tudo e todos na nossa frente, mas a gente se desconecta do nosso Deus, e aí a gente vai se desnutrindo, de repente você tá lá, uma mulher que só pensa nos bens, em questões materiais, só vive se comparando, só vive ingrata, alimentando seus vícios, seus desejos, descontrolada emocionalmente e altamente distraída. Aí a gente chega naquela conta que a gente comentou mais cedo. Por que tem tantas mulheres perdidas no dia de hoje? Por que tem tanto conflito hoje na cabeça da mulher? Porque está faltando receber diretamente da fonte. Está faltando receber diretamente do seu Criador, daquele que colocou os ingredientes mais maravilhosos na nossa vida. E aí o que é afetado? Principalmente o nosso gerar. Os nossos filhos, né? E aí trazendo de uma forma prática mesmo, os nossos filhos são afetados, a próxima geração é afetada, mas também aquilo que os nossos projetos, aquilo que está à nossa volta, a nossa família, nossos filhos, enfim, aquilo que está sob a nossa responsabilidade. E aí nós temos que parar de olhar para essas coisas e nos voltar para Deus. O Senhor Jesus Cristo já foi lá, já morreu na cruz, nós já nos reconciliamos. Não há mais condenação, não há mais nada que nos separe. Há um acesso diário para mim e para você, para que a gente se coloque diante do nosso Deus, assim como Adão e Eva faziam na viração do dia. Como eu disse, né? Nós podemos ter acesso ao nosso Pai
o tempo todo, estar em comunhão com o nosso Deus o tempo todo, mas é imprescindível que a gente tire um tempo, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, de busca, onde nós não vamos estar dividindo a atenção. É muito bom lavar vasilha orando, lavar vasilha ouvindo uma pregação, varrer a casa. Eu amo varrer casa, fazer coisa de casa, minha filha. Eu tenho que botar o meu pontinho no ouvido aqui. Meu esposo estava me assistindo aqui agora. Tem hora que ele tá falando. E ele não vê, porque o cabelo tampa, né? Eu tô com meus 2 pontinhos lá, e tô limpando, tô lavando. Hein? Você não tá sozinho em casa, não. Oi? É porque eu tô com um ponto no ouvido aqui. Não te ouvi. E aí fazendo as minhas coisas, ouvindo a palavra, ouvindo pregações, louvores, que eu sou apaixonada. É muito bom. Mas ali a gente tá dividindo, sabe? E como é importante a gente parar um tempo, ou acordar um pouquinho mais cedo, ou na hora que todo mundo for dormir, algum momento, de preferência que seja pela manhã, parar para ter nosso momento sentadinho à mesa com o nosso amigo Jesus Cristo, com o nosso amigo Espírito Santo de Deus, para que a gente venha receber as instruções, para que a gente venha ser nutrida, para que a gente venha funcionar na nossa plenitude, na nossa feminilidade, nas coisas lindas que Deus nos deu. E olha só, para finalizar, eu quero te dizer que como isso funciona. Por quê? Antes eu não conseguia ter muito esses tempos. Lembra quando eu falei que eu vivia nessa correria louca, trabalhando para lá e para cá? Enfim, eu não tinha muito esse tempo. E eu tinha muitos conflitos na minha mente sobre o que é papel do homem, o que é papel da mulher, o que é papel de não sei quem, papel de não sei quem, papel do fulano, do ciclano, do beltrano. Aqueles conflitos na mente, tal. Quando eu entendi, e aí se você não pegou isso, lá em dezembro, nos devocionais de dezembro, eu conto como tudo começou. Quando eu comecei a ter um momento só meu e Deus, gente. E aí eu comecei pelo livro de Provérbios. Gente, como Deus alinhou a minha mente. Através de uma leitura diária, onde eu lia, parava, refletia, e aí eu gosto muito, por exemplo, já falei com vocês em outro momento, eu gosto muito dessa Bíblia, anote, porque aí eu vou anotando, eu vou pintando, eu vou colorindo, eu vou botando post-it, eu vou ficando enlouquecida com tudo que Deus está me falando, e aí Deus foi alinhando minha cabeça, Deus foi organizando meus pensamentos, Deus foi me colocando no meu legítimo lugar, e que lugar maravilhoso esse que Deus criou para nós mulheres. E todas aquelas confusões, elas foram se organizando através da nutrição da palavra de Deus. Amém, minha irmã? Esse era o recado de Deus para a nossa vida nessa manhã. Que você venha buscar ter um tempo com Deus para estudar a palavra, passar tempo com Deus, para interceder pelos seus, passar em tempo de jejum e oração, ler livros, ter acesso a materiais que vai te edificar, que vai crescer, sim, assistir coisas no YouTube, assistir coisas, mas coisas que vai te edificar. O nosso tempo é curto, não dá tempo para a gente ficar perdendo com coisas que não nos edificam, não dá tempo para a gente se perder hoje mais com palavras, com rodas de conversa que não vêm nos edificar. Não dá tempo para a gente perder mais com pensamentos que não vai nutrir o nosso espírito, a nossa alma. Não dá tempo, nós não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Então, dê valor ao teu tempo. Senta na roda de pessoas que falam de Deus, que vai edificar, que tem coisas boas. Não sai de tudo que drena a tua força, a tua energia, que te desconecta de Deus. Se desconecta dessas coisas e passa a ser nutrida pelo próprio Deus. E Ele vai te orientar em todas as coisas. Essa live vai ficar gravada. Então, se você pegou agora já na metade para o final, você pode assistir ela depois do início. Temos um discorrer aqui de um conteúdo maravilhoso que Deus nos deu nessa manhã. Então, volta lá, assiste. Se essa live também te abençoou a tua vida, te trouxe luz, te trouxe clareza, não fique só para você. Abençoe outras mulheres também, encaminhando depois esse vídeo para outras pessoas. Eu tenho certeza que você também vai, assim como você foi abençoada, você vai abençoar a sua amiga, a sua irmã, enfim, tá bom? Então nós vamos orar nesse momento, nós vamos nos entregar nessa manhã, entregar esse dia ao nosso Deus.
Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntas. Obrigada, Senhor, porque novamente, meu Deus, o Senhor falou conosco. Meu Deus, não tem uma vez, meu Deus, que nós nos colocamos na Tua presença, que nós voltamos sem vazias. Não existe essa possibilidade. Toda vez que nós nos disponibilizamos, que nós nos prostramos, que nós paramos para estudar a Tua palavra, meu Deus, como o Senhor nos enche, como o Senhor nos nutre. Meu Deus, traga esse alerta no nosso coração, no nosso sistema, meu Deus, sobre o quão nocivo é quando nós nos afastamos disso. Meu Deus, nós não só nos prejudicamos, mas tudo aquilo que está à nossa volta é prejudicado. Principalmente os da nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que nós falamos aqui e que ministrou no coração de cada mulher não venha se perder, mas venha dar frutos, para que elas também possam semear na vida de outros, saúde das emoções, saúde espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro e te peço, Deus, abençoa o nosso dia, abençoa tudo que nós vamos ainda fazer no restinho dessa semana, na condução ali do final de semana. Senhor, nos guarde, guarda a nossa boca, guarda aquilo que nós vamos ouvir, guarda os nossos olhos, guarda o nosso coração em Ti, para que nós não venhamos receber a contaminação desse mundo, mas nós venhamos estar guardados no Senhor Jesus. Te agradeço por tudo, por essa oportunidade, por ser um vaso do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querida? Deus te abençoe e não deixa de encaminhar esse vídeo para outras mulheres. Beijão e até quinta que vem. Na quinta. Tchau, tchau.